Bom, alunos, irei fazer uma introdução, uma apresentação com esse slide da nossa primeira aula da disciplina de Introdução ao Culto dos Orixás, da pós-graduação em História do Brasil e Afrodescendente Indígena, do Instituto de Consultoria de Educação Carvalho. O nosso texto, nosso primeiro texto, que realizaremos uma análise, uma reflexão sobre os pontos mais importantes relacionados a essa disciplina, é justamente o texto do Afonso Maria Ligório Soares, que tem o título Sincretismo Afro-Brasileiro, Lições de um Povo em Exílio. O presente texto ele é do Afonso Maria Ligório Soares, ele é professor livre docente 2009, do Departamento de Ciências da Religião da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele também é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e com pós-doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É mestre em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma em 1990. Como professor associado da PUC São Paulo, leciona e pesquisa no programa de estudos de pós-graduação em Ciências da Religião. Ele também foi chefe do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo entre 2017 a 2009. E também foi supervisor de pós-doutorado, já orientou várias dissertações de mestrado e teses de doutorais, além de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso, especialmente nas áreas de ciências, da religião, teologia e filosofia. Então, a gente está diante de um artigo, de um trabalho, de um intelectual, de um professor pesquisador que se dedicou, se debruça durante muito tempo aos estudos sobre os fenômenos da religiosidade, principalmente acerca da religião, dessa religiosidade afro-brasileira ou afrodescendente, afrocatólica do Brasil, sobre essas ligações, sobre esses fenômenos que ocorrem. O texto do Afonso Maria Ligório Soares é um texto, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, mas ele vai abrindo ao longo do texto, ao longo dos capítulos, ao longo das páginas, diferentes interpretações acerca dos entendimentos que nós devemos ter sobre o que significa esse sincretismo, essa relação muito estreita que se deu durante todo o período da Constituição e na própria configuração da identidade desses cultos afros em terras brasileiras, desde o período da colonização até os dias atuais. E o texto dele é uma maneira interessante da gente perceber principalmente essa relação que se deu entre essas religiões de matriz africana com o catolicismo, com o catolicismo mais arcaico, o catolicismo de raiz, que veio para o Brasil através dos portugueses, tá? O texto dele, eu separei alguns pontos importantes para a gente dialogar aqui nessa aula, que é justamente sobre a seguinte citação que eu coloquei nesse slide, que diz o seguinte: há 2 décadas acompanho de perto as lutas da comunidade negra brasileira em busca de resgate de suas tradições e do direito à plena cidadania. Então, o texto do Ligório, é um texto que ele trabalha justamente acompanhando, como é que essas lutas ocorrem, as lutas dessas comunidades negras no Brasil, pelo resgate dessas suas tradições e como essas tradições acontecem, como essas tradições estão sendo preservadas, ou como essas tradições estão se perdendo ao longo do tempo, e justamente como essas comunidades elas se mantêm na resistência pelos resgates, dessas suas manifestações culturais e pelo direito também à cidadania no território nacional. Tá? Então ele apresenta no primeiro momento do texto dele uma reflexão muito interessante sobre o que ele vai chamar de catolicismo não popular, que é justamente essa religiosidade popular, essa aproximação dos cultos de matriz africana com os rituais, com os símbolos, com as representações da própria Igreja Católica, e ele vai falar que isso que a gente chama de catolicismo não popular, ele vai dizer que não existe esse catolicismo não popular, e o que conhecemos é inevitavelmente o sincrético, ou seja, essas relações que há entre a cultura de matriz africana, as religiões de matriz africana com o catolicismo, não é nada mais do que as relações sincréticas que se tornaram possíveis diante dessa aproximação, dessa assimilação entre 2 culturas, essa cultura do cristã, do catolicismo, e dessa cultura afro-brasileira, que se mescla e que se constitui
em sua diversidade no solo brasileiro, tá? Então ele vai fazer uma discussão muito importante acerca dessa questão do sincretismo, né? Em primeiro lugar, o sincretismo é algo importante para a gente perceber, porque ao longo da literatura africana, ao longo da literatura afro-brasileira, acerca desse termo, né? Esse termo ele é muito singular, mas ao mesmo tempo é importante para a gente tentar compreender essas aproximações, né? Essas ligações que há entre as tradições, entre os símbolos que são tomados e emprestados pela cultura negra, que são tomados emprestados daquilo que havia na religiosidade popular, na religião católica, e são colocados em prática na sua religião dos terreiros, na Umbanda, no Candomblé. Ao longo do tempo, diferentes estudiosos intelectuais, assim como Afonso Maria Ligório, têm se debruçado sobre essa questão desse termo do sincretismo, né? Se a gente for pegar uma importante se a gente for pegar uma importante pesquisas que já se desenvolveram ao longo dessa literatura afro-brasileira, a gente pode perceber alguns ensaios, alguns textos muito importantes. O Nina Rodrigues, né, com esse que vem falando sobre esse termo do sincretismo. Nina Rodrigues, né, ele segue mais uma linha sobre o evolucionismo, né, o evolucionismo cultural. O Nina Rodrigues vai ser dos fundadores do campo do conhecimento científico afro-brasileiro, né, e é ele justamente que vai usar, ele não vai usar nos seus primeiros textos, né, sobre o reconhecimento desses fenômenos, né, desses rituais no candomblé e na umbanda. Ele não vai usar primeiramente essa palavra sincretismo, ele não vai aparecer nos seus trabalhos, ele vai usar outros termos, mas que têm esse mesmo sentido, como outras expressões equivalentes, como fusão, dualidade de crença, justaposição de exterioridades, associação e adaptação. Então o texto do Nina Rodrigues é importante porque ele também segue de referência para o Afonso Maria Ligório fazer algumas impressões, e o culturalismo também do Arthur Ramos, sobre essa questão da apropriação, das contribuições, né, do sincretismo sob o ponto de vista da teoria culturalista, é muito importante também para a gente ter essas ideias em mente. E também as contribuições do Roger Batiste, né, ou do Roger Batiste, que ele que vai realmente estudar o que vai pensar sobre esse sincretismo afro, né, católico em nosso país. É ele justamente que vai fazer uma série de trabalhos, muito mais de 1.335 trabalhos, artigos, né, fazendo os ensaios para compreender principalmente as origens do candomblé no nosso país. E é ele que vai considerar, ele vai dizer que considera que não existe uma religião afro, não existe uma religião afro-brasileira, mas várias. Então ele vai quebrar essa homogeneidade e vai mostrar a diversidade realmente dessas diferentes manifestações que há de religiosidade afro-brasileira, né? Então ele vai procurar entender aí esse sincretismo dos orixás com os santos, que para ele parece-lhe que há inicialmente uma interpretação sociológica, né, do catolicismo, e um meio de disfarce ou de ilusão da catequese daquilo que o próprio Nina Rodrigues já falava. Então é um termo importante para a gente tentar entender, né? Há dentro da própria antropologia e da própria história cultural diferentes conceitos para entender isso, mas o termo sincrético, né, o sincretismo em si, é um dos termos mais usados, mas há críticos, né, com relação a essa questão, que acham que esse conceito não dá conta de toda a diversidade acerca da religião de matriz afro-brasileira, tá? Então o texto, né, ele vai trazer as contribuições, né, essas contribuições afro-brasileiras sobre o sincretismo e a sincretização, né? Então, em primeiro momento ele vai fazer toda essa discussão sobre a Igreja Católica na América, né, sobre essa cultura negra dos africanos, sobre esses encontros, esses choques que vão haver, e ele faz um questionamento: que espécie de catequese será ministrada aos escravos, né? Então, como a Igreja Católica, né, vai se comportar, vai se fazer presente diante da vida dessa população negra na América, né, principalmente aqui na América do Sul, né, essa América Central, como é que vai ser a presença dele? Então, a abertura, né, dessas chamadas irmandades de africanos, né, no qual a Igreja Católica vai tentar se aproximar desses negros, né? É uma estratégia de controle
controle social, que acaba por representar também um espaço de solidariedade étnica que se tornará o berço do candomblé. Então, ao mesmo tempo que a Igreja Católica tenta fazer essa catequização dos povos negros no nosso país, através dessas irmandades africanas, esse povo negro vai adentrar nesses espaços, né, nessas vivências dessas irmandades, mas ao mesmo tempo vão fazer esse sincretismo mesmo, essa relação sincrética entre os cultos de matriz africana e os cultos do cristianismo, né, com o próprio disfarce, como uma forma de se manter, né, dentro desses espaços, né, e vai se tornar realmente o berço do candomblé. E se vê principalmente nas cidades onde a população negra, né, é de maior predominância, desde os períodos mais históricos até os dias atuais, e aonde a força das tradições culturais em torno da cultura negra também é forte, como Salvador, como São Luís, né. A gente vê e percebe muito claramente, né, determinadas festas do catolicismo que são também celebradas pela cultura negra, né, pelas comunidades de tradições africanas, né. E aí o texto do Ligório, né, eu destaquei essa parte que diz o seguinte: mesmo sobrepondo-se à religião africana durante o período colonial, o sistema que ele caiu de paraquedas da Europa não consegue substituí-la. Assim, algo de não católico sobreviverá como se fosse, e constitui até hoje um tema controvertido, né, saber se tais práticas sincréticas serão somente acomodatícias justas posições dos santos católicos dos orixás africanos, ou em vez se haverá uma mais profunda assimilação, modificação do sistema africano no núcleo mesmo de sua experiência interna. O fato é que o africano encontra analogias, ao menos no nível dos significantes, né, entre as suas crenças e aquelas portuguesas. Isso que eu acabei de falar, né, sobre essa questão da reinterpretação, né, dos negros, né, que a Igreja Católica vai fazer essa catequese de tentar se aproximar, de tentar converter, e ao mesmo tempo a população negra vai usar desses espaços que vão ter dentro do catolicismo justamente para disfarçar as suas tradições, de colocar as suas tradições, não deixar essas tradições sumirem por conta mesmo desse culto católico que vai ser muito hierarquizado, que vai se manter com uma relação muito próxima de poder com o próprio Estado, né? E com isso vai colocar até em silêncio, né, em invisibilidade essas tradições e criminalizar mesmo essas tradições, esses cultos de matriz africana. Então é uma maneira, né, que o negro, né, que esses grupos negros vão encontrar de cultuar os seus orixás através dessa relação de justa posição, né, justamente nas relações com os santos católicos, né? Esse termo justa posição, ele pode se encaixar também na questão do sincretismo, né? Como eu falei lá da questão do Nina Rodrigues, que é um intelectual brasileiro, né, muito importante, da escola de medicina, né, das primeiras escolas de medicina do Brasil. E o Nina Rodrigues, ele vai mergulhar mesmo nesse evolucionismo histórico e vai tentar trazer essas explicações justamente dessa dualidade das crenças, né, dessa associação, dessa adaptação de uma cultura, de um ritual, né, de orixás, de cultos aos orixás no Brasil, mas ao mesmo tempo que há esse disfarce, né, essas analogias que vão ser feitas em torno dos santos, né, dos santos do catolicismo, com os orixás, com as representações, com os simbolismos, né, dessas crenças afros em nosso país. Continuando, né, o processo sincrético, observado do ponto de vista do negro escravizado, se aproxima muito daquilo que Maldonado chama positivamente de sincretização, ou seja, a releitura dos significantes originários, enriquecendo-os de outros novos, para que o significado não seja perdido, né? Aquilo que a gente já vem trabalhando aqui, explicando e tentando mostrar que mesmo que há essas releituras, essas novas associações, essas novas fusões, não se perde realmente de fato a sua essência em torno das crenças, daquelas crenças que os grupos negros acreditavam, né, e ainda acreditam nos dias atuais em torno das suas manifestações, dos seus rituais de culto. Então significa dizer que a sincretização é essa releitura desses significados, que se enriquece, mas que tem as suas adaptações, tem as suas modificações. O próprio Roger Batiste, né, que eu já
já citei aqui e mostro aqui novamente, o assim chamado sincretismo resulta de 3 modalidades de relações. Ele vai falar dessa relação estrutural, né, dessa relação que se dá entre uma supraestrutura, que é a Igreja Católica, com a infraestrutura, que aí são essas outras manifestações religiosas, né, essas religiões de culto negro, de culto de matriz africana. A questão cultural, né, que se envolve muito fortemente nessa imbricação em torno desse sincretismo, e a questão mesmo sociológica, para você tentar entender essas interpretações acerca dessa complexa relação. Algo interessante que o Roger Batiste vai fazer, gente, é porque ele vai trazer uma releitura, até mesmo sociológica, e ele vai se debruçar durante muito tempo nessa discussão sobre o sincretismo, para tentar entender realmente por que os negros, né, fizeram essas assimilações, fizeram esses disfarces em torno das suas religiões com o catolicismo brasileiro, né? E segundo as interpretações do Roger Batiste, né, ele vai usar até da psicanálise, né, da psicanalítica, né, que vai dizer o seguinte, que trata-se da projeção de um complexo de inferioridade desenvolvido do negro pela escravidão, pois a religião do branco faz parte de uma cultura considerada superior. E então, em diversos trabalhos do Roger Batiste, ele vai mostrar isso, né, que é um complexo de inferioridade que vai haver aí, porque vai se mostrar essa superestrutura da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo essa relação até de resistência, né, e de novos significados que vão ser dados nessa analogia entre os santos do catolicismo e os orixás e as manifestações religiosas de matriz africanas, que vão ter essa dualidade aí. Então ele vai dizer o seguinte: não haverá tão somente uma aproximação entre orixás e santos, mas antes a participação dos membros do candomblé na vida da Igreja Católica, como a gente já falou aqui com as irmandades, né? E os negros, eles vão reinterpretar inúmeras festas católicas, como já falamos aqui, inúmeras festas do catolicismo popular, né, vão ter outras reinterpretações acerca dos espaços de vivência e de sociabilidades do povo negro com suas manifestações religiosas. E um olhar para o sincretismo religioso, né, nas últimas décadas verificou-se uma notável reaproximação de populações de origem africana dos cultos e elementos subjacentes à sua cultura, né? Então ele vai mostrar aí que há uma aproximação maior ao longo do tempo, né, dessa população negra com os cultos, com os elementos da sua própria cultura. Então, os portões foram escancarados após a perda da estrutura rural que sustentava a religiosidade popular católica, né, e com isso, contemporaneamente, foi intensificado o processo de descriminalização das expressões culturais afro-brasileiras. Então, é um movimento recente, contemporâneo, né, que acontece agora, porque mediante, mesmo nos dias atuais, acontece uma gama de violências, uma gama de preconceitos, de discriminações, né, em torno dessas manifestações de culto africano, mas ainda assim é um espaço que eles estão ganhando força, é um espaço de resistência que eles têm ganhado força, justamente pela defesa das suas tradições, pela defesa pela defesa dos seus rituais, pela defesa de toda essa crença religiosa diversa e cultural, né, e pela sua própria contribuição na cultura e na identidade do povo brasileiro. Então, contemporaneamente, é um processo que está ganhando maior expressão acerca da valorização da cultura, e aí dentro da cultura entra também essa questão dos rituais, né, das manifestações das diversas religiões, né, de matriz africana, né. Então, há o catolicismo popular festivo e o espiritismo popular festivo, né. Então, também o espiritismo é algo que vai predominar bastante no nosso país, e com isso também vai trazer maior aproximação com as religiões de matriz africana, né. Outra questão também que vai haver nesse momento aqui no nosso país o nascimento, o surgimento dessas diferentes ramificações de igrejas evangélicas, como as igrejas neopentecostais, que vão fazer rede de assistência, homogeneização das classes, né, nesse primeiro momento, e também a própria sociedade, né, que vai se modernizar, né, que vai se transformar ao longo do tempo, né. Então, olhares possíveis para a gente entender essas mudanças de hábito entre uma religião
religião, entre tradições que eram consideradas no passado, criminalizadas no passado, mas que hoje já há uma abertura, já há um olhar de empatia, já há um olhar de respeito em torno dessas tradições, algo que no passado não existia, até mais recente, né? E ainda hoje, infelizmente, acontece casos, né? A gente percebe casos, assiste aí no noticiário, nas redes sociais, casos de violência, de discriminação, mas sempre há uma manifestação muito séria, muito mais dura em torno desses atos, desse tipo de comportamento, né, contrário a essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa em nosso país. Né? Todas as religiões são verdadeiras, né? É uma discussão também muito ampla que o Afonso Maria Ligório faz também no texto, né? Falando dessas visões preconceituosas, né? Dessas diferentes visões de preconceito em torno das religiões de matriz africana em nosso país, né? Ele vai falar também das religiões de origem africana eram fonte de criminalidade no passado, né? Isso aí diversos pesquisadores, diversos textos vão dizer isso, tanto por conta do Estado, tanto por conta das forças de segurança, como por conta até mesmo da Igreja Católica, essas estruturas, né, da sociedade, elas vão agir como um forte aparato, né, de preconceito, de criminalização mesmo desses grupos, com a perseguição às casas de candomblé, tenda de umbanda, né, até mesmo a ciência vai usar dessa criminalização em estudos vão ser focados dentro das ciências, né, para dizer que a Umbanda era listada como causa de doença mental entre as pessoas, né? Então, muitas vezes o fenômeno do transe, né, foi mal traduzido como possessão e associada à loucura e a sintomas histéricos, né? Justamente por conta até mesmo daquelas discussões do evolucionismo até lá do período Nina Rodrigues, que era muito forte, o discurso eugênico, né? O discurso muito racializado dentro das ciências, né? E a Igreja Católica, claro, naquele período histórico, né, com as ofensas às culturas religiosas indígenas e africanas. Por conseguinte, o que importa é fazer com que caiam as falsas construções destinadas a operar sugestivas discriminações entre os povos, e não há nos pretensos desígnios de Deus nação eleita ou revelação privilegiada, visto que sua revelação é íntegra desde o início e não pode favorecer nenhuma raça. Então, é uma discussão que envolve teologia, mas ao mesmo tempo uma discussão que envolve a cultura, o respeito à cultura, o respeito às tradições de cada um dos grupos que existe na sociedade, né? E principalmente esses grupos que durante muito tempo na nossa história foram criminalizados e que hoje merecem sim ter o seu respeito das suas tradições, da valorização das suas tradições, como uma maneira até mesmo de preservar os seus símbolos, as suas representações, né, as suas visões de mundo na sociedade. Então, todas as religiões são verdadeiras, pois nelas se capta realmente, embora inadequadamente, a presença de Deus. Os limites estão no modo e na indefinitividade, né? Na definitividade. Então, a presença divina pode aí aparecer obscurecida ou deformada, inclusive na religião bíblica. Aberrações teóricas e perversões práticas ou praticadas, né? Como preço inevitável pago por Deus para que o seu amor salvador penetre na história respeitando a liberdade humana. Então é necessário ter um olhar mais empático, né, de empatia, um olhar mais tolerante em torno dessas diferentes interpretações, né, e a tolerância, o respeito é o que deve pautar, né, o conhecimento, o reconhecimento do que é sincrético, né, do que é catolicismo, do que é representações evangélicas, do que é representações de diversas religiosidades, de diversas religiões, diversas manifestações de crer, de acreditar, de ter fé, né, sobre determinados fenômenos, tá? Então, essa dupla religião, né, concluindo o texto dele, o Afonso Maria Ligório, ele vai falar dessa dupla religião, único catalisador. Então ele vai falar desse católico de candomblé, né, que há no Brasil esse jeitinho brasileiro, lembrando aqui até mesmo do Roberto Amata, né, o antropólogo, sobre esse jeitinho brasileiro, e aqui no Brasil é muito forte essa ligação entre o afro-católico, né, o candomblé dentro do catolicismo. Então existe continuidades e descontinuidade entre os dois níveis. Um terceiro nível, os clientes ocasionais, e é justamente esse fenômeno que permite o tráfico de um sistema religioso ao outro. Tanto as respostas umbandistas quanto os católicos, em princípio, descortinam entre si, acomodam-se a certo esquema mental e o reforçam. Na prática, porém, este não é substancialmente modificado, ao menos não é a ponto
de tornar plausível uma conversão propriamente dita. Então, é isso que a gente percebe muito claramente, né? As pessoas que acendem vela para um santo, né, que segue o catolicismo, também procuram de alguma forma o candomblé, levam flores para Iemanjá, né, fazem seus rituais no final do ano. Então, há esse trânsito em torno do sistema religioso, né, de um para o outro, né? E a mixagem, a busca mágica do sobrenatural desconcerta ambos os sistemas religiosos. Parece que tanto para o cristianismo quanto para o candomblé, a separação entre o mágico e o místico seja feita por um fio demasiadamente tênue. Em suma, uma constante antropológica que não deve ser esquecida em discussões teológicas ulteriores. Então, ele trabalha, né, ele faz o Afonso Maria Ligório, ele faz toda essa reflexão, né, mostrando a contextualização histórica, né, da constituição dessa Igreja Católica que vem para o Brasil e também desses africanos que vêm para o Brasil trazendo essas suas religiões, essas suas manifestações e como há essas adaptações, essas associações, essas dualidades ou até mesmo esse sincretismo dentro, né, dessas terras do Brasil e como é que esses grupos eles vão sobrevivendo ao longo do tempo. Faz ele, o Afonso Maria Ligório, faz essas releituras, né, trazendo aí diferentes teorias, mas principalmente esse conceito de sincretização nas relações que se dão em torno dessas manifestações do sincretismo afro-católico. E por fim, gente, nesse texto, né, eu passei apenas com uma avaliação uma seguinte questão que eu gostaria que vocês realizassem, tá? A atividade que diz o seguinte: contextualizem o conceito de sincretismo, né, nas interpretações dos elementos religiosos afrodescendentes no Brasil. Então é somente isso, né, uma leitura, interpretação desse texto e a partir dessas discussões que eu estou fazendo aqui nessa aula que eu estou gravando, justamente tentar fazer essa contextualização desse conceito, né, como esse conceito de sincretismo, né, ele pode interpretar aí esses elementos religiosos afrodescendentes no Brasil. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre esse tema e nós voltaremos em outra aula falando sobre a valorização aí do culto dos orixás, né, as representações dos cultos dos orixás em um local que culturalmente e historicamente é muito importante para a gente entender, né, essas tradições, né, essas tradições negras, essas tradições do sincretismo afro e religioso, né, no nosso país, que é em Salvador, na Bahia. Então, até lá, gente.